Sejam muito bem-vindos a esse pequeno recanto que eu quero chamar de review sobre um jogo que me instigou. Sejam bem-vindos à review de Stanley Parable, ou, para aqueles que queiram saber o título em português, a parábola de Stanley. Bem, a gente não vai falar do jogo original, lançado por Dave Randall, só para PC lá em 2013. Hoje a gente vai falar sobre a versão Deluxe, que foi lançada em 2022 para PS4, Xbox One, claramente seus sucessores também, e obviamente, como no original, para computador. O jogo em resumo é sobre escolhas, não daquele jeito Dragon's Age que você simplesmente pega um diálogo e aponta para um lado e pronto, você mudou a sua escolha. Não, aqui a gente está falando sobre escolhas feitas em tempo real. Você anda para suas escolhas. Você tem um mapa em campo aberto, quer dizer, mais ou menos, e você simplesmente escolhe para qual direção você quer ir, assim tomando suas escolhas, assim mudando a sua história. O jogo ele tem ótimas avaliações. No IMDb ele tem um 8,6, ou seja, impressionante. Já o IGN diz que ele é 9 de 10. Bem, vamos conferir isso, mas primeiro vamos falar sobre a história. A história que eu quero seguir aqui, por mais que o jogo tenha vários finais e várias histórias por sua vez, vamos contar a história principal. A história principal do jogo conta com 3 personagens. Temos o narrador, um intelectual amante de artes e comportamento natural humano. Temos o Stanley, sem personalidade alguma, sem falas, nem objetivos claros, sendo apenas um objeto para a história. E temos você, como jogador, que tem o controle em suas mãos e toma decisões. Mas calma que para isso falta, como diria o Clark. O jogo começa com o narrador descrevendo a vida de Stanley, um homem que trabalha em um grande prédio apertando botões. Ele segue ordem para apertar esses botões, qual ele deve apertar e em quantidade de tempo. Mas de repente, um dia, simplesmente todo mundo sumiu, foi pra casa das cucuias, foi pro caralho. E aí a gente tem o nosso primeiro problema a ser resolvido. Desde o começo a gente percebe que tem um narrador chato pra caralho que não cala a porra da boca, falando tudo que a gente faz, olha ou deveria estar fazendo. E aí ele simplesmente fala pra gente ir pra sala de reuniões que talvez tenha perdido um memorando e talvez tenha uma reunião que a gente não tá sabendo e por isso não tem ninguém no escritório. O que eu acho difícil, porque tem gente pra caralho nesse escritório, não tinha como caber todo mundo numa sala de reunião. Seguindo o caminho que o narrador fala, a gente chega até o momento que temos 2 portas, uma esquerda e uma direita. E aí nós temos a nossa primeira decisão. Seguindo o caminho que o narrador fala, seguindo a porta à esquerda, nós chegamos em uma sala de reuniões, onde nos encontramos com ninguém. E aí o narrador simplesmente decide tirar a ideia de que a gente tinha que falar com o nosso chefe, que ele deveria saber o que está acontecendo. O que normalmente na maioria das empresas não é assim que funciona, porque eles nunca sabem o que está acontecendo. Seguindo o caminho que devemos prosseguir, a gente chega até uma escada, chegando na nossa segunda escolha. Descer as escadas e ver o que tem lá embaixo, ou subir, que é para onde o narrador diz que é a sala do nosso chefe. Seguindo o caminho, indo para cima, chegamos até uma sala bem diferente de tudo o resto do prédio. Naquela sala não tem ninguém, nem uma recepcionista, nem menos o chefe. Apenas um quadro com botões. Simplesmente o narrador acaba escapando a senha que devemos colocar, e ele fica bravo se a gente não colocar essa senha. O que não faz sentido, já que ele mesmo diz que o Stanley não deveria saber essa senha. Colocando essa senha, a gente acaba seguindo, abrindo uma porta secreta na sala do chefe, que leva até um elevador sinistro. Subindo nesse elevador, a gente chega numa área ainda mais assustadora, que não tem nada demais, eu só me caguei à toa, e a gente chega a mais uma e talvez a nossa última escolha. Seguir para a esquerda, uma sala que diz escape, ou seguir reto para a sala que diz sala de comando de controle mental. Entrando naquela sala, nós vemos um grande salão, cheio de telas. Cada uma dessas telas representando um funcionário. Mas por que aquilo tudo? A gente não sabe. Apertando alguns botões e seguindo o caminho, nós chegamos ao central de tudo. Chegando até um computador com um botão de ligar e desligar, podendo simplesmente desligar toda aquela máquina de controle mental na qual prendia Stan e seus companheiros, e então Stan estaria livre e pela primeira vez feliz, de verdade. Mas essa é a história que o narrador quer te contar. E se eu te contar que se você não for pra sala da esquerda, e sim pra da direita, lá naquela nossa primeira decisão, você chega em uma outra sala, uma sala de descanso. O narrador então fica um pouco bravo pela sua falta de consideração à escolha que ele pediu pra você fazer, mas então ele faz um diálogo sobre aquela sala. Você seguindo reto, você pode continuar indo reto ou ir pra esquerda. O narrador obviamente fala pra você ir pra esquerda, que vai ter mais escolhas,
podendo pegar um elevador ou continuar seguindo o narrador. Você continuando indo reto, você pode chegar até uma plataforma que se move para ir para outras partes da história. E esse é o legal desse jogo. Ele não tem uma história fixa, ele tem várias e várias histórias. Por isso que eu disse, a teórica história principal, porque é a teórica história que o narrador quer que você siga. Mas bem, o jogo tem simplesmente vários finais. Finais onde você se mata, finais onde você enlouquece, finais onde você faz coisas bizarras, ou onde você encontra lugares assustadores. O problema desse jogo é a conclusão. Diferentemente do que as pessoas acham, final e conclusão não são a mesma coisa. Um final é o que acontece, e a conclusão é o fim de todas as suas escolhas. Parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Imagina que você está vendo um filme interativo e você pode escolher o final. Porém, esses finais são parecidos demais. Tem 4 finais, onde o mocinho mata o cara mal e fica com a garota. Só que cada um desses finais você mata de uma forma diferente em um local diferente. Sendo assim, a conclusão é: o cara mal morre, o protagonista fica com a garota, mas o final foi diferente, seja você matando com uma motosserra, com um tiro na cabeça, ou você deixando ele cair em um poço de lava. Agora digamos que tem umas 3 finais, onde o vilão mata você e domina o mundo, sendo um deles ele matando você no começo da história, o outro seja matando você no final da história num confronto épico, ou o último seja matando você enquanto você dorme. Os 3 finais são diferentes, mas a conclusão, de novo, é a mesma. O vilão mata você e domina o mundo. Sendo assim, o jogo na teoria tem 7 finais, mas apenas 2 conclusões. E isso é o que eu sinto com Stanley Parable. Ele tem vários finais, mas eu diria que só existem 4 conclusões no jogo, o que torna ele um pouco repetitivo. Vamos falar um pouco sobre essas conclusões? A primeira conclusão que eu diria que ser a mais legal de se seguir é a de fuga do jogador, onde você ignora parcialmente ou completamente a história desse caralho desse narrador, assim saindo da história. Os melhores exemplos dessas conclusões é onde você escapa completamente do jogo por outros jogos, que é onde você passa por um jogo de mundo aberto e o outro passando pelo Rocket League, indo até um escritório macabro. E simplesmente o final que o narrador descobre que você é uma pessoa de verdade e você acaba ferrando o jogo dele, ele acaba reiniciando várias vezes, e isso te faz sair do corpo do Stanley, deixando o narrador preso com um boneco. E outros finais que são a mesma coisa, como o final do suicídio, o final do botão de avanço e o final do Heaven. São vários finais onde você simplesmente sai da história do narrador e deixa o narrador pra trás. Mas você entende que a conclusão é a mesma? O narrador fica pra trás e você sai da história dele. A segunda opção que temos de conclusão é em que o narrador meio que vence, concluindo a história como ele quer. Seja a história principal, onde a gente chega na sala do chefe e desliga o controle mental e se torna livre. O final do apartamento, onde ele simplesmente zoa com a nossa cara, fazendo a gente seguir um caminho onde a gente começa desrespeitando ele, depois volta a respeitar e ele acaba zoando a nossa cara e finalizando a história como ele quer. Ou quando tentamos tomar o controle na sala de controle de mentes e ele simplesmente destrói tudo e a gente não tem como simplesmente sair. Outros finais como esse é a fita cassete que fica tocando, onde a gente acha que ele é a fita cassete, mas isso é mentira, ele fica triste e simplesmente reinicia. O final em que o Stanley simplesmente fica louco do nada, simplesmente pro narrador acabar a história e começar outra. E o final de cheats, onde você tenta aplicar um cheat e o narrador simplesmente ignora isso e bota você em uma sala para você não finalizar o jogo. A terceira conclusão, que eu diria ser a mais boba e genérica, são os finais mais diversos e ao mesmo tempo só bobinhos, que não vão levar a lugar nenhum. Como, por exemplo, o final onde você simplesmente sai pela janela e você tem que reiniciar porque você meio que ficou meio preso do lado de fora. O final onde você se tranca no armário de vassouras. O final em que você se mata caindo da plataforma que anda. Ou o final em que você simplesmente fica preso na sua própria sala. Bem, tem vários finais assim. E a quarta e a última conclusão, que talvez sejam as de finais mais longos, são onde você e o narrador partem para ver a história, ou partem para ver algo novo, ou partem para ver algo. Seja a parte em que o narrador se junta com o jogador para ver as coisas do Stanley Ultra Deluxe, que é apenas um círculo de salto, e as versões em que o narrador simplesmente muda o conteúdo do Ultra Deluxe e faz você olhar tudo. Não tem muitas conclusões diferentes dessas 4, bem, se tem eu não achei. E eu vou ter que ter o peso aqui de falar que isso é meio chato, sabe? Meio repetitivo. Você joga o jogo por 3 horas, pega 7 finais diferentes, sendo que desses 7, você viu a mesma coisa no final acontecendo. Você fugindo do narrador, seja você se juntando ao narrador pra fazer alguma coisa,
Ou seja, o narrador te prendendo em algum final que ele queira, ou seja, algum final bobinho, feito pra te dar uma risada. Mas talvez eu acho que esse seja o único problema que eu tenha do jogo. Que é a mensagem do jogo. O jogo é uma clara crítica sobre muitas coisas. Vamos começar da mais básica. É uma clara crítica a jogos lineares, onde o narrador seria como os desenvolvedores e a história que o narrador quer que você siga é a história que o desenvolvedor criou pra você, sendo jogos que você não tem opções, você não tem escolhas reais pra fazer, você apenas segue um caminho pré-definido. A segunda crítica, que não é tão fechada assim, não é tão difícil de se ver, é a crítica a corporações grandes, onde você fica apertando botões sem motivo, onde os chefes controlam sua cabeça, onde você simplesmente é um cara padrão que nunca foi feliz e não sabia disso. Uma outra crítica também sobre a versão Deluxe específico é a crítica sobre jogos Deluxe, onde o próprio narrador diz: um jogo Deluxe, o que era pra ser isso? O que tem isso? Porque as pessoas simplesmente se contentam com isso em vez de pedirem um jogo 2. Então, assim, o jogo ele é um conjunto de críticas. Isso até que é bem legal. O jogo não é algo vazio, feito só para escolhas por escolhas. É um jogo que quer te mostrar histórias, quer te mostrar críticas. O próprio narrador, um personagem do jogo, é uma grande sátira a críticos de jogos que tentam buscar coisas incrivelmente magníficas ou incrivelmente artísticas dentro dos jogos, ao invés de coisas divertidas. Sinceramente, o jogo ele te passa essas críticas de uma forma muito leve, muito gostosa de se ver, porque os diálogos são bons, não são cansativos, e você se sente entretido o tempo todo. Você vê aquela crítica como uma piada. É quase como ver um episódio de South Park, só que com menos coisas grotescas. Agora eu quero falar talvez sobre o jogo. Bem, isso me dói um pouco no coração, porque eu sei que é verdade, e eu sei que muitas pessoas não vão aguentar. Por mais que o jogo seja bonito, de certa forma, no jeito dele, por mais que o jogo seja bom em apresentar críticas e mensagens, por mais que o jogo tenha vários finais, claro eles, levando às 4 conclusões que eu mencionei antes, o jogo não é de todo bom. O jogo é um tanto quanto repetitivo, um tanto quanto lento, tanto quanto questão de diálogo, quanto questão de andar. Você passa muito tempo andando e andando e andando, ouvindo às vezes até o mesmo diálogo, só para achar um final diferente e novo. O jogo é um pouco quanto maçante, mas ele é legal, não dá pra mentir. Eu diria que esse jogo todo, essa experiência, não vale o 9 de 10 do IGN, nem o 9 de 10 que muitas outras pessoas talvez dariam, ou o 10 de 10 que alguns doidos dariam. Eu acho que Stanley Parable, pra mim, ao meu ver, é um 8,5. Eu diria que o MDB tá quase que certo, o MDB de dar um 8,3, mas eu acho que 8,3 é perto de 8,5, mas não é uma nota tão redondinha, então 8,5. Eu acho o jogo divertido. Você joga ali por umas 2 horas, você se entretém, só que você não vai querer abrir pra jogar de novo. Se você jogar por 1 hora e fazer uns 3 finais, você vai querer abrir de novo pra ver outros. Mas agora, se você viu alguns já, você talvez se canse, talvez não queira jogar mais. Não é um jogo pra todo mundo, obviamente. Não é um jogo de tiro, não é um jogo de estratégia, é um jogo que fala sobre críticas, é um jogo, uma experiência. Bem, gente, ele não é o melhor jogo do mundo. Até porque ele não se propõe a fazer isso. Ele se propõe a passar mensagem. E ele consegue fazer isso através de umas piadas, metalinguagens e até de outras formas. Bem, eu diria que o jogo é maneiro. Essa é a minha nota final pra ele. Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado da review e até a próxima. Pera. O vídeo não acabou. Por que o vídeo não acabou? Tá, ok. Vamos falar um pouco sobre teorias? Eu esqueci de contar isso, né? Eu tenho algumas teorias pra falar sobre o jogo. O jogo tem uma história, como eu já disse antes, um pouco escondida, um pouco à sua escolha. E isso faz com que tenha algumas pontas soltas, o que eu acho maneiro. Essa é a minha parte divertida do jogo. Você deve achar que eu tô ficando maluco, mas eu bolei 2 teorias. Vamos começar com a primeira delas. A primeira delas é que em nenhum momento do jogo você é o Stanley. Sério. Cara, para pra pensar comigo. Você não percebe que logo do começo você pode contrariar o que o narrador fala? O narrador fala, Stanley vai pra esquerda. Se você fosse o Stanley, você iria pra esquerda. Mas você não é ele. Você pode ir pra direita. Você não acredita em mim? Tá,
Vamos lá. Lembra daquele momento em que você tá na sala a sala do chefe, onde tem um painel de controle, e simplesmente o narrador diz: a senha era 2845, mas não tinha como Stanley saber. E você pode saber disso porque você não é o Stanley, você é o jogador. Você quer ouvir mais um fato idiota? Talvez corrobore para a minha teoria e você não queira acreditar, mas quando você olha para baixo, você não tem corpo. E isso não faz sentido, já que o Stanley tem um modelo para ele, como a gente vê em vários finais que a gente vê o Stanley. E é sério, você não quer acreditar? Tem literalmente um final que o Stanley fica parado em frente às duas portas e o narrador fala com ele e ele não escuta. Porque o Stanley não é o jogo. O Stanley não tá no jogo. O narrador chama você de Stanley, mas você não é o Stanley. Você é simplesmente você, seguindo o narrador, querendo ou não. Então, sério, essa teoria é tanto teoria assim? Ela faz sentido, né? Eu acho. Bem, é isso. É, essa é a minha teoria. Eu não sei se faz sentido. Deixa nos comentários se faz sentido. Ou não, foda-se. Fiquei com mais 2 vídeos meus. Muito obrigado. Fiquem até a próxima de verdade dessa vez. E, enfim, da review. Espero que vocês tenham gostado.